Rômulo, você está me ouvindo? Sim, eu acho que na hora da Uhum, gravação, Caiu para todo mundo? Ah, tá. uhum. isso. Isso. Todo Aí eu mundo acho tem que que aceitar. isso. Aí ligar a câmera e o microfone, Sônia. Ah, no início ele faz esse truque. Ah, ok. Então, também eu fiquei muda, parece. Sim, uhum, tu está Ok. sem câmera. Não sei agora onde foi parar, mas, tipo, eu sou Sônia Alves Luciano, representante do projeto Profissionais do Futuro, que é um projeto da GIC em parceria com o Ministério da Educação, e eu tenho a honra da moderação de hoje do primeiro webinário. E, em nome do projeto, eu agradeço sinceramente a presença e também o aceite e a contribuição do Cláudio Alexi, o diretor da CETEC, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC. Muito bem-vindo, muito obrigado. E o Aguinaldo Maciente, especialista da Organização Internacional de Trabalho, da OIT, em políticas de emprego e mercado de trabalho. E os dois vão contribuir com inputs breves de 10 a 15 minutos aqui ao webinário. E após as apresentações, teremos 15 minutos para perguntas e debates com todos os participantes, com todos vocês que estão aqui presentes. Iniciamos o nosso webinário com breves palavras de abertura do Cláudio Alex, diretora da CETEC, e da Júlia Gibla Santos, a diretora do projeto Profissionais do Futuro. E primeiro dou a palavra para você, Júlia, por favor. Muito bom dia também do meu lado. Muito obrigada pelo interesse numa sexta-feira. Nós achamos que é um horário, um dia oportuno. Sejam muito, muito bem-vindos à primeira edição de uma série de webinários. Eu estou super animada. Desculpem qualquer questões técnicas. Como falei, é a primeira vez, primeira edição. Eu sou Júlia Gibela Santos, como a minha colega Sônia falou, eu sou a diretora do projeto Profissionais do Futuro, projeto de cooperação com o MEC e, em específico, a CETEC. A GIZ é uma agência de cooperação técnica que atua em mais de 120 países e aqui no Brasil, que a nossa cooperação com vários diferentes parceiros brasileiros, diferentes ministérios, outras entidades, setor privado, sociedade civil, atua em diferentes áreas focais e uma dessas é desenvolvimento econômico sustentável, formação profissional e emprego. Como a Sônia já falou, isso é uma série, hoje é a estreia, né? Estreia. Vamos realizar 6 webinários breves, a ideia é fazer uma coisa curta, tudo virado para nosso tema, a EPT. Para trocar, para divulgar, porque no âmbito do Profissionais do Futuro, que começou sua segunda fase, nós elaboramos junto com Rede Federal, com o Senai, com o MEC, diferentes estudos, abordagens, material que é bem interessante. Estou muito, muito feliz porque a EPT, vamos aprender, trocar mais sobre isso hoje, tem um papel crucial para a transformação ecológica e justa. É uma alavanca muito, muito forte, muito potente, e acho que estamos também num momento tão, tão marcante, né, na história brasileira para a EPT, eu ia dizer, que o PROPAC está na porta, Cláudia Alex vai falar também, a nova política está sendo formada e são oportunidades muito grandes para apoiar a formação de profissionais que possam apoiar uma transformação ecológica, econômica e uma inclusão socioeconômica de pessoas mais vulnerabilizadas,
Agradeço muito, Cláudia Alex, sua disponibilidade, disponibilidade do Aguinaldo também e todo mundo aqui. Vai ser bem interessante trocar com vocês. Obrigada e peço o Cláudia Alex também falar umas palavras de abertura, por favor. Muito bom dia a todas as pessoas que estão participando desse webinário. Uma satisfação, uma honra muito grande para mim, aqui representando a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. Queria aqui saudar, além de todos os participantes aqui, especialmente a Sonja, que vai mediar esse primeiro webinário. É uma honra também participar do primeiro, viu, Júlia? Até porque o primeiro ele acaba sendo, né, não deixa de ser um modelo a seguir ou a não seguir, né? O modelo, claro, para a gente fazer os ajustes necessários para que haja mais engajamento. Essa é a ideia do webinário, né? Acho que mais participação para que a gente possa aprimorar esse projeto tão importante que é o Profissionais do Futuro. E ao mencionar esse projeto, eu aqui quero fazer uma saudação muito especial à Júlia, né? A incansável Júlia, toda a sua equipe, né, que permite com que a gente possa dar um norte na definição, quer dizer, contribuir para a definição de políticas que possam alinhar as ações que a gente faz para a educação profissional e tecnológica do país, né, aos tempos contemporâneos, né? Também considerar também as políticas que estão sendo desenvolvidas e discutidas no âmbito, inclusive, de outros ministérios, né? Como é que eu posso falar da nova indústria Brasil se não falar de uma transição ecológica e justa? Então, como é que eu posso falar de um plano clima sem envolver essas discussões que vamos tratar aqui? Queria também saudar o Aguinaldo, né? E, claro, da OIT Brasil, que vai contribuir aqui também com esse debate, com esse primeiro webinário. E, é claro, estamos aqui à disposição e não posso deixar de reforçar, antes de iniciarmos, né, propriamente o debate, essas são apenas uma saudação inicial, destacar, como a Júlia também tanto sublinhou, que é o momento que a gente vive de protagonismo da educação profissional e tecnológica diante das diversas políticas implementadas no nosso país. Então, é fundamental que a gente possa aproveitar esse momento e muitos dos que estão aqui, ou todos, né, têm um papel muito importante nesse processo. Tá? Muito obrigado, sejam muito bem-vindos. Vamos aproveitar esse momento para aprendermos juntos, construirmos juntos. Muito obrigado. Muito obrigado, Cláudia e Alex. Muito obrigado, Júlia. Vamos lá, então, entrar no tema. Para dar início ao debate, convido você, Aguinaldo, da UIT, né, e especialista em políticas de emprego e mercado de trabalho, e solicito que compartilhe, né, em 10 minutos, se for possível, a sua visão sobre o papel das competências verdes para uma transição justa e ecológica. Aguinaldo, muito obrigado e pela participação, a palavra é sua. Muito obrigado, Sônia. Eu acho que eu estou com... Vocês estão vendo, não está no modo apresentação, né? Exato, sim. Não está no modo de apresentação. Eu vou colocar... Desculpa, eu vou primeiro colocar não aqui tem no problema. modo apresentação e aí a gente tenta. Sempre me embanando com o Teams, mesmo com... agora vocês foi. conseguem, Sim. né? Sim, ótimo. Tá bom. Então, assim, muito obrigado pelo convite. Antes de mais nada, né, para nós é um prazer poder interagir com todos e todas vocês aqui. Vou tentar ser bem breve e correr um pouquinho na apresentação para a gente ter tempo também de discutir esses elementos, né? Então, assim, as mudanças climáticas, elas são um dos grandes desafios do nosso tempo, né? É claro que o mundo tem outros desafios, conflitos, questões demográficas, mas a crise climática, ela tem imposto riscos muito graves, né?
e crescentes ao meio ambiente e à sociedade. A maior recorrência de eventos extremos, perdas econômicas, né, ligadas à perda de produtividade, perda do bem-estar de trabalhadoras e trabalhadores nos locais de trabalho e deslocamentos populacionais que já são uma realidade em diversos continentes e dentro dos países, né? Então, todos esses elementos, eles trazem incertezas, trazem riscos, e o Brasil, apesar de ele estar em uma posição favorável, né, favorecida em relação a muitos países, porque nós temos aqui no Brasil muita biodiversidade, muito acesso à água, né, potável e tudo isso, mas a gente tem muitas vulnerabilidades também. O Brasil, apesar dos recursos naturais abundantes e a biodiversidade, é um país que ainda depende muito, né, tem setores aqui importantes que dependem muito das condições climáticas e da preservação do meio ambiente. São, por exemplo, a agricultura, a própria extração florestal, pesca, né, que dependem de ecossistemas saudáveis para que não sejam vulneráveis, né, a mudanças, dependem de padrões climáticos, dependem da disponibilidade da água, da disponibilidade de recursos, né, animais e no caso da pesca, né? Então, assim, o Brasil está numa posição favorecida relativamente, mas tem muitas vulnerabilidades. E o impacto das mudanças climáticas no mundo do trabalho especificamente, apesar de nós termos uma potencialidade, né, a OIT já fez alguns trabalhos no passado recente, estimando que a transição para uma economia mais sustentável pode gerar milhões de empregos no mundo até 2030, né, em diversos setores, como energia renovável, eficiência energética, transporte sustentável, mas por outro lado pode gerar perdas também, né? As mudanças climáticas podem gerar a obsolescência de diversos setores econômicos, né? Como o caso, por exemplo, da extração de carvão, que em vários países já está sendo desativada, a própria extração de combustíveis fósseis de uma forma mais geral, gás, petróleo, a mineração que precisará ser repensada, né? Diversos setores vão ter que se tornar menos intensivos na emissão de gases do efeito estufa, na geração de resíduos, né? E esses setores podem ter perdas significativas, né? Então, apesar desses números estarem um pouco defasados, porque já é um estudo um pouco antigo da OIT, mas digamos assim que 1/4 do que se estima de criação de emprego também pode vir como perda de emprego. Então a gente precisa, e essas perdas e ganhos não vão ser concentradas nas mesmas regiões, nos mesmos setores. Então vai haver regiões em que as perdas estarão muito concentradas e haverá falta de perspectivas de geração de emprego em algumas localidades, né? E em alguns países, em algumas regiões dos países. E além de riscos também, a saúde e segurança, riscos aumentados, por exemplo, pelos novos padrões de doença, maior exposição a riscos biológicos, a própria exposição ao calor, como eu já tinha mencionado, que reduz a produtividade, aumenta risco de doenças e de acidentes, a exposição a novos materiais e substâncias perigosas, por exemplo, nós temos, né, com mudanças também de padrões de produção, novos materiais sendo utilizados, como o próprio lítio e outros metais que têm sido cada vez mais utilizados e cujo descarte e até mesmo produção, né, precisa ser feita com maior treinamento para a mão de obra. Então vão ser necessárias novas formas, né, novas normas de proteção, maior treinamento da força de trabalho e há o risco de as mudanças climáticas trazerem novas desigualdades. Trabalhadores informais, rurais, de baixa renda, mulheres podem estar em posições de maior vulnerabilidade, dependendo dos tipos de trabalho que serão criados ou perdidos, né? Então, por exemplo, do ponto de vista brasileiro, né, a gente tem setores que vão ser potencialmente afetados que, apesar de não serem
empregadores de mão de obra em todos os países, por exemplo, nos países desenvolvidos, mas são muito relevantes para os países em desenvolvimento, né? Então, por exemplo, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo ainda trabalham em setores como agricultura, pesca, extração florestal, como é o caso do Brasil, que apesar de ter tido já uma redução muito significativa do emprego nesses setores ao longo do último século, né? Mas ainda são setores que empregam bastante e que têm importância relevante em diferentes regiões, em algumas regiões bem localizadas do Brasil, né? Então, por exemplo, 8 milhões de pessoas ocupadas ainda no Brasil nesses setores, sendo 1,8 de empregos formais. Então, assim, a gente tem uma grande parcela da população ainda empregada nesses setores, uma grande parcela em posição vulnerável, né, de informalidade, e são empregos que, caso sejam negativamente afetados pelas mudanças climáticas, vão gerar dificuldades para populações mais vulneráveis. Por exemplo, mesmo as atividades industriais intensivas em recursos naturais também empregam relativamente pouco no mundo, mas têm um peso significativo no Brasil e na América Latina. Por exemplo, as indústrias extrativas de energia, né, a própria produção de água, geram no Brasil 1,3 milhões de pessoas ocupadas, né? Sendo que cerca de metade disso, até mais da metade, são empregos formais. No setor de transportes, nós temos também 5,7 milhões de pessoas ocupadas, pouco menos da metade disso são empregos formais. Na construção civil, 7,5 milhões de pessoas ocupadas, e também um pouco menos de metade disso sendo empregos formais. Então, no caso de países como o Brasil e a América Latina, o reposicionamento, a mudança de processos de produção nesses setores e as próprias mudanças climáticas, como o estresse térmico, né, que afeta muito trabalhadores na área de construção, da extração e até mesmo nos setores de transportes, né, são mudanças que podem ocasionar riscos, né, para o trabalho. E nós temos também serviços, né, o setor de serviços também intensivo em trabalho e em setores que podem ser afetados, como, por exemplo, a limpeza e a gestão de resíduos, a limpeza pública, né, e gestão de resíduos, o próprio comércio, turismo, alimentação e lazer, que são setores que empregam muito no Brasil e que podem vir a ser afetados por mudanças climáticas. E o conceito da transição justa para a OIT, que muitos de vocês já devem estar familiarizados, né, é uma transição que significa garantir que a transição para uma economia mais verde e sustentável ocorra de maneira equitativa e inclusiva, minimizando os impactos negativos sobre trabalhadores, comunidades e empresas, sobretudo, né, as empresas mais vulneráveis, as pequenas e médias empresas e as comunidades e segmentos do mercado de trabalho e dos trabalhadores e trabalhadoras mais vulneráveis. Para que a transição seja justa, a gente precisa, né, a OIT tem preconizado 4 grandes pilares. O próprio diálogo social, né, que é o mantra, né, da OIT de soluções pactuadas, dialogadas pelos diferentes atores, e o pilar também da proteção social, porque se há perdas e ganhos, vai ser necessário pensar políticas de proteção social desenhadas especificamente para setores e populações que venham a perder, né, regiões que percam empregos, a preservação dos direitos no trabalho, quer dizer, a transição tem que ser feita não apenas protegendo os direitos existentes, mas tentando também visar a uma melhoria da cobertura tanto da proteção social quanto da formalização e dos direitos trabalhistas, né? E a criação de empregos e manutenção de meios de subsistência, principalmente para comunidades e povos tradicionais. E entre os desafios, né, a gente tem equilibrar as metas sociais, econômicas e ambientais, porque a gente entende a importância das metas ambientais, das políticas econômicas, mas elas precisam estar alinhadas com as políticas e metas sociais e de garantia da proteção social. E essa conciliação, né, de objetivos climáticos com o
progresso social só vai ser possível se a gente tiver elementos, né, de qualificação, de um olhar específico, né, para quem estiver em posição de estar perdendo, né, empregos. O conceito de empregos verdes para a OIT são empregos decentes que contribuam para preservar ou restaurar o meio ambiente. Então, nas diversas áreas, né, no uso mais eficiente de recursos, na redução de emissões de gases de efeito estufa, na redução de resíduos e de poluição, na proteção de ecossistemas e também no apoio à adaptação às mudanças climáticas. Então, nós temos como exemplos, né, empregos na área de energias renováveis, técnicos em energia solar, engenheiros de energia eólica, né, a própria agricultura sustentável, a agricultura orgânica, né, então os agricultores e trabalhadores da agricultura orgânica, especialistas em agroecologia, né, na área de construção, existe toda a área de reconversão da construção, né, a prevenção a perdas na área da energia e na área do gasto de água, a própria eficiência energética das construções, a própria gestão de resíduos, né, gestores de reciclagem, especialistas em gestão de resíduos. Então, assim, para mensurar os empregos verdes, tem toda, eu vou até pular isso aqui, mas tem toda uns desafios também da gente conhecer melhor qual é o tamanho da economia ambiental, quais são os perfis dos empregos ambientais, né, dos empregos verdes, e aí existe toda uma metodologia baseada nas contas econômico-ambientais das Nações Unidas, que o IBGE também já tem trabalhado, né, textos, né, acadêmicos e ligados a políticas, né, de qualificação que tem mapeado a economia verde, os empregos verdes. No caso do Brasil, a gente tem entre 1 e até 10% do emprego potencialmente sendo mapeado como emprego verde, mas isso com uma certa estabilidade nos últimos anos, apesar dos esforços e das mudanças econômicas, né, principalmente por conta de que no Brasil cresceu na década passada, principalmente, muito o emprego nos setores de serviços que a gente não considera que sejam empregos verdes. Então, acabou que, apesar de ter havido um crescimento do emprego verde, ele, proporcionalmente ao total da economia, ele ficou mais ou menos estável. Então, eu vou pular um pouco essa parte de desafios e oportunidades para o Brasil, porque a gente tá, mas assim, um dos grandes desafios no caso do Brasil é porque as nossas emissões, diferentes da maior parte dos países, elas estão concentradas nas mudanças do uso da terra e florestas. Então, a perda de florestas, né, o desmatamento e na própria atividade agropecuária e na geração de energia, né? Nos processos industriais e resíduos, o Brasil gera poucas emissões, por exemplo, de gases de efeito estufa. E aí isso se traduz em alguns biomas serem muito afetados, né? O bioma amazônico, pela perda de vegetação e pelas atividades agropecuárias, e também o Cerrado e a Mata Atlântica. Então, assim, eu vou passando um pouco também para as habilidades, né? Então, para gerar mais empregos verdes, a gente vai precisar ter uma mudança, né, nesses setores, uma reconversão de diversos setores que hoje geram emissões e poluição, mas a gente vai precisar também desenvolver habilidades para essa economia sustentável. E aí as habilidades e competências muito ligadas a algumas específicas, né, como por exemplo na área de energia, na área de reciclagem, na área da agricultura de precisão, manejo florestal, saúde e segurança também, mas algumas habilidades gerais ligadas à economia circular, legislação ambiental. Então, e algumas habilidades transversais que têm muito a ver também com as habilidades que têm sido discutidas na temática do futuro do trabalho, o pensamento crítico, a resolução de problemas, a adaptabilidade, trabalho em equipe, que além de serem também habilidades que estão muito ligadas às novas, né, à economia digital, também são importantes para a maior parte dos empregos verdes.
por exemplo, nesse estudo recente do Banco Mundial, essas duas autoras, né, elas mapearam um pouco também o perfil cognitivo, o perfil de habilidades dos empregos verdes. E essa linha aqui é verde mais escura e azul e verde escura, são as habilidades cognitivas, o grau de habilidades cognitivas usadas pelo conjunto das ocupações que elas mapearam como verdes. E aqui em cinza as ocupações em geral da economia. Então, as ocupações verdes, né, elas mais voltadas às atividades ambientais, elas têm um conteúdo cognitivo maior, têm um conteúdo técnico também especializado maior, tem um conteúdo de gestão de projetos, de negócios também um pouquinho acima da média. Então, é um desafio, né, principalmente para países como o Brasil, porque a gente tem uma força de trabalho ainda relativamente pouco qualificada nessas habilidades básicas mais cognitivas, né? Sejam elas, por exemplo, ligadas à matemática, português, né? Pensamento crítico, né? E tudo mais, mas também a gente precisa, a gente precisa de uma maior antecipação das demandas, né? E para isso, políticas de educação e formação que antecipem as necessidades futuras de qualificação, principalmente para setores emergentes, né? Como energias renováveis, saneamento, mobilidade elétrica, bioeconomia, que já enfrentam escassez de mão de obra qualificada. E a integração maior também entre os diferentes níveis, né? Da formação profissional, aprendizagem profissional, ensino técnico, o ensino superior, né, estabelecendo, né, itinerários formativos, né, e uma coerência entre esses diferentes níveis de ensino e de formação profissional, integrar também os temas e as tecnologias verdes nos programas de formação, né, com mais intensidade, e ampliar também as parcerias para que as empresas as demandas das empresas estejam refletidas no sistema de formação e que também as empresas forneçam programas de estágio e treinamento prático em consonância com esse sistema de formação fortificado, né? As questões do aprendizado ao longo da vida, porque vai haver muitos trabalhadores que vão perder os seus empregos e vão precisar de programas de requalificação, que vai ser um desafio, né, dobrado, porque muitas vezes são profissionais já com menor também com mais experiência, mas com menos formação formal. Então, como combinar, né, cursos de curta duração, certificações técnicas, reconhecimento de saberes, né, integrando isso também com as temáticas ambientais e com os planos nacionais de educação e de desenvolvimento industrial e de geração de emprego, garantindo, né, que eles tenham prioridade política e orçamentária para que seja efetivada essa coerência. E também sempre com um olhar também sobre populações mais vulneráveis, como mulheres, jovens, populações de baixa renda e comunidades tradicionais, porque elas podem vir a ser afetadas pelas mudanças em alguns setores já tradicionais, né? O próprio extrativismo, que emprega muitas mulheres e comunidades tradicionais e pode estar ameaçado por mudanças climáticas e tudo isso. Então, é preciso ter um olhar específico, local e para populações específicas. Sem essa intencionalidade, a gente corre o risco de perpetuar desigualdades e eventualmente até ampliar desigualdades já existentes, né? E aí as questões de parceria, de financiamento também dessas políticas. Então era um pouco isso. Desculpem que eu me alonguei, eu sempre falo demais, mas fico à disposição para a gente dialogar também mais. Muito obrigado, Aguinaldo. Muito obrigado pelas informações e para sua apresentação muito rica. Vamos continuar com a programação e em seguida vamos explorar as experiências da CITEC que estão contribuindo ativamente para essa transição justa e ecológica. Eu acho essas duas apresentações ou
informações vão encaixar muito bem e para contribuir para um debate depois. Agora fazemos um formato de uma entrevista que eu conduzo com você, Cláudia, Alex, e boa tarde novamente, ou bom dia, boa tarde novamente. E vamos começar com uma primeira pergunta a você, como você avalia ou descreve o papel, né, da educação e especificamente da EPT na transformação ecológica justa no Brasil. Mais uma vez, bom dia a todas as pessoas presentes, aqueles que se juntaram a nós depois do início da abertura. Faço uma saudação aqui também. Bem, é claro, agradecer ao Aguinaldo, porque eu acho que é importante a gente ter esse panorama, esse pano de fundo aqui, para que a gente possa também ampliar os horizontes de discussão, né? Então, muito obrigado, Aguinaldo, por trazer essas questões aqui, esses desafios, né? Temos um país de muito potencial, mas com muitos desafios também. Bem, entendo a EPT, aí é claro que a gente vai fazer um recorte aqui para a educação profissional e tecnológica, mas é sabido, né, por todos nós, que um técnico não se forma em 1 ano e meio, 3 anos, nem um engenheiro em 5 anos, né? A gente vai formar um técnico em 12 anos, um engenheiro em 17, porque tem toda a formação básica. E, por isso, eu quero destacar aqui as políticas que o governo federal tem feito para que a gente possa, como bem disse o Aguinaldo, né, propor uma educação inclusiva, né? Então, desde da educação básica, por exemplo, com o fomento à expansão da escola em tempo integral, porque é nessa escola em tempo integral, por exemplo, que a gente vai abordar temas como os que foram tratados aqui, que possam, né, compreender os aspectos da mudança climática, por exemplo. Também a partir do fomento e da proteção social que é dada com o pé de meia, por exemplo, que a gente permite com que esse estudante possa permanecer na escola, né? Então, aqui, é claro, a gente vai fazer o recorte aqui na educação profissional e tecnológica, mas com a compreensão de que, né, é necessário que possa ter um conjunto de políticas que vão dar esse suporte para que esse estudante, muitas vezes jovem, né, possam endereçar aquilo que a gente está querendo aqui, né? Ou seja, ele possa estar qualificado, possa ter competências e habilidade para lidar com esse momento, né, em que estamos das mudanças climáticas, tanto da mitigação quanto dos processos de adaptação. Bem, entendo também que a educação profissional tem uma característica muito importante, que ela permite, né, e aí eu destaco aqui a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, nossos institutos federais, que congrega, né, esses jovens, muitas vezes, estão trabalhando com um conhecimento de fronteira, mas que alia aos conhecimentos, aos saberes e vivências tradicionais, né? Então, essa é uma característica importante da educação profissional, né? Porque, muitas vezes, eu sou de uma região amazônica, né? Estou aqui falando de Belém, inclusive, a cidade que vai receber a COP daqui a alguns meses, né? E vejo que a gente, na educação profissional, a gente tem essa oportunidade, né, de trabalhar esses conceitos, como disse, de fronteira, as inovações, etc., mas considerando esses saberes tradicionais. Então, é também importante compreender ações que promovam a qualificação dos nossos professores, que permitam que a gente possa discutir, considerando as questões também regionais, as mudanças curriculares, né, que possa também aprimorar essa interação com o setor produtivo. Então, isso a educação profissional favorece, é claro, desde que a gente possa ter políticas coordenadas para isso. É evidente que essa política coordenada ela parte, né, de um pacto federativo, e eu entendo como um dos maiores avanços do atual governo, né, justamente esse, restabelecer esse pacto federativo. Agora a conexão interrompeu. Opa. Conseguiu? Voltar talvez na última frase, porque agora voltou a conexão. Voltou? Sim, obrigada. Perdão. Não, eu falava da Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, né, que, inclusive, estamos em vias de publicar o decreto e o plano de ação
agora, na próxima semana, até o dia 15 de agosto, nós vamos publicar, o governo, né, o presidente Lula publica um decreto que estabelece ações para essa política, né? Materializa essa política. Então, eu acho que a gente precisa discutir isso, né? Eu acho que é importante também destacar as parcerias, né? E eu não posso deixar de aqui, já na minha primeira intervenção, já falar sobre essa parceria que temos com a GIZ, né? Que faz com que a gente possa levar tudo isso que eu falei para vocês, né? Assim, a partir dessa interação com a rede federal, a qualificação de professores, né? O aprimoramento das formações, das qualificações que a gente oferta. Então, já começo destacando também essas possibilidades a partir das parcerias. Foi um dos destaques feitos aqui pelo Aguinaldo. Muito obrigado, Cláudia, Alex. Você já falou da política cooperativa, né? E você poderia elaborar um pouco mais, né? Quais são as estratégias, planos, programas do MEC para fortalecer a educação para promover a transformação ecológica justa? Você já falou um pouco, mas talvez elaborar ou trazer exemplos concretos também. Sim, sim. Como disse, né? Tem uma política que prevê a expansão da educação profissional, estudos, projetos inovadores, a questão da integração curricular, o fomento à capacitação digital, tem tudo isso, mas é preciso concretizar essas ações. Por exemplo, fomentar essa expansão. E aí a Júlia destacou, né, o Propag, que é um programa criado a partir da lei sancionada pelo presidente Lula no início deste ano, que permite com que o Estado possa destinar os juros da dívida para diversas áreas, inclusive do combate às mudanças climáticas. Mas, prioritariamente, aliás, definido em lei, 60% desses juros que iriam para a União podem ser revertidos, devem ser revertidos em educação profissional técnica de nível médio. Então, a educação técnica que se articula com o ensino médio, o subsequente, a educação de jovens e adultos. Então, estamos falando em algo, se todos os estados aderirem, em algo em torno de 3 a 5 bilhões de reais por ano. Então, não adianta também só criar a letra, né, da lei, né? Mas é fundamental que a gente possa ter fomento. Também, dentro da lei, é estabelecida uma instância tripartite que vai poder reunir os gestores de educação, as instituições formadoras e o setor produtivo para discutir essas ofertas, né? Verificar, por exemplo, o atual contexto que temos e orientar essas ofertas para que a gente possa também promover a transição justa, né? Ecológica justa. Também, através de ações como, por exemplo, o fomento da formação de educadores, de professores de educação profissional e tecnológica, porque vamos expandir essas matrículas, como falei há pouco. Como preparar esses professores? Para vocês terem uma ideia, está em curso uma ação articulada com a CAPES, com 27 mil vagas de especialização em docência EPT, gestão de EPT e EAD na EPT. Então, também, uma ação que destaco aqui é a criação de 100 novos campos dos institutos federais. E também a consolidação de outras tantas unidades. Estou falando de mais de 700 obras, entre novos campi e restaurantes, laboratórios, salas de aula, bibliotecas. Então, interiorizando ainda mais essa política que alcança todos os rincões do nosso país. Vamos para 785 campi da rede, que hoje tem cerca de 1,9 milhões de estudantes. Eu destaco ainda, sendo muito breve aqui, o Pronatec, né, que é um programa nacional de acesso ao ensino técnico e ao emprego, por que não dizer? Essa é o que significa Pronatec. E o Mulheres 1000, que tem transformado a vida de tantas pessoas. Esse programa foi retomado no início de 2023. Para vocês terem uma ideia,
ele foi descontinuado no governo anterior, mas antes a gente tinha formado 106 mil mulheres. Em 4 anos, vamos chegar a 150 mil mulheres capacitadas. Então, o Pronatec também destaco, e uma das pactuações é justamente voltada à sustentabilidade. Eu destaco o Bioeconomia na Amazônia e o maior dos nossos programas, que é o Energif, né, que a gente pode falar um pouco mais sobre ele. Eram esses os destaques que eu queria fazer. Claro, tem muitas outras ações, como ambientes de inovação, etc., que também trabalham com as temáticas aqui discutidas. Mas são esses os destaques que eu queria fazer, Sonja. Obrigado. Aproveitando que você mencionou Energif, falando especificamente sobre esse programa, né? O Programa para Desenvolvimento em Energias Renováveis, Eficiência Energética na Rede Federal, qual lacuna de competências e formação motivou o desenvolvimento do programa Energif? Bem, eu entendo que a gente ainda precisa, né, claro, e a parceria com a GIZ tem sido vital, fundamental para o progresso, para o aprimoramento desse programa. Entendo que, é claro, que a gente lida com instituições que têm autonomia para a oferta dos seus cursos. E o que a gente tem feito para que essas instituições possam se engajar, aderir a essa pauta? É justamente formar, né, o principal ativo dessas instituições, que são as pessoas. Os técnicos e, fundamentalmente, os professores. Estamos falando em 2.000 professores da rede federal que já passaram por essas formações, mudando, aprimorando currículos. Então, entendo que a gente ainda precisa avançar, né? Também a gente está, através dessas lacunas identificadas por toda essa experimentação que foi feita ao longo desses tempos e dos estudos que foram feitos, né, com esse apoio gigantesco e luxuoso da GIZ, a gente identifica algumas outras áreas, e é isso que, inclusive, para a oferta das novas pactuações do Pronatec e Energif, isso já é realidade. Tá? Agora nós vamos lançar essa pactuação, né, Júlia? E a gente vai poder, a partir desses estudos, dessas lacunas, aprimorar ainda mais, nessa segunda etapa do Profissionais do Futuro, o nosso programa, a partir do apoio da GIZ, o nosso programa o Energif, né? Muito obrigado. Você poderia, eu acho muito interessante, né? Você poderia explicar um pouco mais como vocês alinham, né, os novos cursos, né, e as demandas exigidas do mundo de trabalho, tipo, como vocês mapeiam ou mapearam as necessidades do mercado, especialmente talvez também das populações vulneráveis. Bem, como disse, fundamental, são fundamentais os estudos que são promovidos em parceria com a GIZ. As próprias redes, né, as próprias instituições. A gente também, Sonja, tem outras ações no âmbito do MEC, que eu destaco aqui o Assistec Inova, que é um programa que presta essa assistência técnica às redes, especialmente a rede federal, e uma das ações que a gente fez assim que nós entramos na diretoria foi trazer, inclusive, essa ação do Profissionais do Futuro para dentro da diretoria que eu estou. Por quê? Justamente porque, como é a diretoria de articulação, ela se articula com outras redes. Porque a gente entende que a educação profissional e tecnológica não é feita só pela rede federal, né? O maior ofertante de educação profissional e tecnológica do Brasil são as redes estaduais. Então, a gente trouxe isso e criou um braço dentro do Assistec chamado um braço de sustentabilidade, que a gente está justamente desenvolvendo esses estudos, é claro, apoiado, fortemente apoiado com a GIZ, e é a partir daí que a gente tem feito, inclusive para identificar esse público vulnerável. A própria metodologia do Mulheres 1000 permite isso, porque antes de lançar o programa Mulheres 1000, a gente faz esse diálogo com os territórios, a gente já identifica, justamente para trazer esses públicos mais vulneráveis.
né? A gente tem aprimorado também, priorizando a questão, quer dizer, considerando a questão de gênero, inclusive no Energif, tá? A questão regional, viu, Sonja, é fundamental. Não há de que se pensar uma política apenas para o Sudeste e o Sul do país. Não se pensa política no MEC dessa forma. Então, tudo isso, e considerando as realidades dessas regiões, né? Algumas, inclusive, com dificuldade de acesso à internet, por exemplo. Eu falo da região norte, né? Eu conheço bem aqui a nossa região, tá bom? Muito obrigado, Cláudia, Alex. Já vou fechar aqui a entrevista para a gente ter, talvez, ou não talvez, para a gente ter tempo suficiente, vamos dizer, para o debate. E daí eu já ia abrir, na verdade, para todos os participantes que estão aqui, a possibilidade de participar aqui no debate e abrir para, se tiverem perguntas do público aqui. Se alguém tiver uma pergunta, a chance seria agora de levantar a mão, abrir a câmera e falar. Se não, eu tenho também perguntas preparadas. Aqui tem. Natália, por favor. O som não está saindo. Infelizmente. Deve muito provavelmente ter sido, viu, Natália? É que na hora de você abrir o microfone, aparece aquela autorização, tá? Da gravação. Pode ter sido isso. Talvez você pode escrever no chat a pergunta e a gente responde. Tem mais uma pergunta do público? Ok. Se não, eu tenho uma pergunta para vocês dois, Aguinaldo e Cláudia Alex. Tem perguntas agora? Tem? Tem. Ok. Robinson, Pedro. Não ouvi. Obrigada. Acho que depois da Natália é o Robinson. Robinson, por favor. Sou eu? Sim, Robinson, por favor, sua pergunta. A quem se direciona e... Ao Cláudio. Tem uma iniciativa que está surgindo agora, bem nova, eu acho. Está surgindo em São Paulo. Estão tentando fazer como se faz na carreira médica, existe a residência na carreira médica. Então, o médico tem um estudo e depois ele faz um período de residência. Então, organizando aqui, inclusive hoje tem uma reunião de organização disso, a residência em engenharia, em assuntos técnicos. Então, um recém-formado, né, ou está nos últimos anos, ele vai para esse instituto, que é não lucrativo, uma organização, e ele é patrocinado por uma empresa com custos mais baixos, porque ele não vai receber um salário, vai receber um patrocínio direto desse instituto, é o Instituto Minerva. Ele, durante 2 anos, ele fica desempenhando, demonstrando e recebendo aulas também para melhorar seus pontos fracos e fortes. Então, é uma residência como se fosse na medicina, mas na engenharia. Eu queria perguntar se você já conhece isso, Cláudio. Oi, Robson, obrigado pela pergunta. Não tenho conhecimento dessa ação. Só lembrando que, como é uma ação de engenharia, da graduação, né, dos cursos superiores, muito provavelmente a CESU, a nossa Secretaria de Educação Superior, né, se tiver alguma ação relacionada ao MEC, deve estar dialogando, tá? Mas não tenho conhecimento, não, sobre essa ação importantíssima. A gente já faz
algumas coisas no âmbito da rede federal, mas são coisas pontuais, e também no âmbito da formação de professores. A gente também tem ações de residência, né? Pedagógica, por exemplo. Mas não tem o conhecimento de causa. Obrigado. Agora, lendo a pergunta da Natália, eu sou diretora da Associação Brasileira, dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável. Fazemos capacitações para sustentabilidade para profissionais que estão entrando nesse mercado. Há algum apoio previsto para instituições da sociedade civil? Para mim, a pergunta, né? Deve ser. Acho também. Isso. Natália, bem, deixa eu lhe explicar. Por exemplo, o Propag, ele permite que as ações sejam realizadas, tá? Pelos estados por meio da oferta de cursos de educação técnica, inclusive subsequente, tá? Ou seja, que são aqueles estudantes que já têm o ensino médio, com instituições privadas, tá? Mas desde que essas instituições sejam instituições ofertantes e regularmente autorizadas a ofertar educação profissional, tá? E tecnológica. Isso é possível. Agora, nada impede que as instituições, as próprias instituições, principalmente da rede federal, por exemplo, possam fazer parcerias com outras instituições públicas ou privadas, do terceiro setor, para, em meio a essa parceria, fazer esse tipo de formação, qualificação, requalificação, tá? Isso é possível. Obrigado. Temos mais duas perguntas. Devido ao tempo, eu peço para você, Pedro, primeiro e depois Fernanda, de perguntar suas perguntas bem breves e as respostas também, para a gente terminar mais ou menos pontualmente, para todo mundo poder almoçar pontualmente. A pergunta ela é bem rápida. Com relação ao portal da Energif, ele ainda está sendo alimentado? Eu tentei acessar ele aqui agora, paralelamente à reunião, e ele não carrega o portal energif.mec.gov.br. Ele ainda está sendo alimentado? Pedro, nós estamos sim fazendo a atualização, tá, do programa, tá, como um todo. Inclusive, a gente deve fazer alguns ajustes de regulamento, e por isso ele passa aí por alguns ajustes. A gente também está... É importante que tu possa ver também as diversas ações que a gente tem do MEC no outro portal, que é importante, que congrega todas essas ações, chamada Rede Integra.mec.gov.br, que é também que a gente está tentando juntar todas essas ações de inovação, de empreendedorismo, sustentabilidade, tá? Mas ele passa, sim, por ajustes, o portal do Energif. Ah, bom, obrigado. Obrigado. Fernanda, sua pergunta? Vocês me ouvem? Sim. Eu não estou conseguindo ligar minha câmera, acho que teve algum problema depois que vocês começaram a gravar, mas não tem nenhum problema. O mais importante é vocês me ouvirem. Bom, quero agradecer muito pela oportunidade, acho que é a primeira coisa que eu queria falar para vocês, porque eu sou técnica em segurança e saúde no trabalho, sou egressa de curso técnico. Hoje eu atuo numa multinacional americana, mas eu já fui professora de curso técnico, justamente da área de meio ambiente, saúde e segurança do trabalho no SENAC, que também é um grande ator quando a gente trata dessas questões da educação técnica profissional e tecnológica, na verdade. Não é uma pergunta em si, mas é um comentário que eu gostaria de fazer, e sim, essas questões de segurança e saúde, como foram apresentadas, elas são fundamentais, e não só para esses profissionais, mas que todos os profissionais de outros cursos técnicos, eles também tenham essa demanda em seus currículos, para entender a questão verde, a entender a questão de sustentabilidade, mudanças climáticas, mas também a pauta de saúde e segurança do trabalho. E quando a gente fala de mudanças climáticas, algo que eu falava para os meus alunos, e também que eu vejo muito hoje onde eu trabalho, é a questão de saúde mental. Porque a gente precisa atrelar também a questão de saúde mental às mudanças climáticas, seja das populações ribeirinhas, como vocês falaram, das populações que são mais vulneráveis, mas também das pessoas que atuam dentro das organizações. A gente teve até uma mudança recente na legislação de saúde e segurança no trabalho,
que trata da obrigatoriedade de mapear os riscos psicossociais. Então, esse casamento entre saúde mental, riscos psicossociais e mudanças climáticas precisa fazer pauta dos currículos também da EPT. Era um comentário a respeito, e quem quiser, de repente, uma das pessoas que comentaram, que fizeram as apresentações, quiser comentar sobre isso, eu agradeceria. Acho que o Aguinaldo poderia comentar, né? Aguinaldo. Posso sim. Obrigado, Cláudio. Eu agradeço realmente, Fernanda, o seu comentário. Eu acho que as próprias questões, por exemplo, ligadas ao desemprego estrutural, localizado, né, que as mudanças climáticas e mudanças assim tecnológicas podem gerar, né, porque daí são mudanças em processos produtivos, impactos sobre setores específicos, né, tudo isso pode levar a muitas comunidades a apresentarem níveis muito elevados, né, de estresse, de questões assim que chegam depois a impactar até a saúde pública, né? Então, eu acho que realmente as questões ligadas à saúde ambiental, elas precisam estar no olho, assim, no radar das instituições públicas, das prefeituras, das instituições de formação também, né? Porque muitas vezes você precisa requalificar uma pessoa que está passando por uma situação difícil também. Então isso impacta na capacidade de aprendizado e tudo mais, que não é uma coisa trivial para quem treina e para quem está numa sala de aula tentando também capacitar pessoas que estejam passando por situações complicadas. Então, realmente eu acho que também é um outro olhar importante as questões de saúde e segurança, tanto nas comunidades quanto também no local de formação, de qualificação das pessoas. Muito obrigado, Aguinaldo, para responder. O tempo já está acabando, infelizmente, e eu não posso deixar mais perguntas, infelizmente, ser perguntadas nem respondidas. Eu acho que a gente tem que encerrar o nosso webinário para terminar mais ou menos pontual. Aqui eu já agradeço pela presença de todos aqui, o interesse de todos, e especialmente também do Aguinaldo e do Cláudio Alex para contribuir. Eu espero que vocês tenham talvez mais uns 5 minutos. Eu tenho mais uma pergunta para o Cláudio Alex, Aguinaldo e a Júlia para terminar, e eu peço para vocês responder em máximo de, vamos dizer, 15 a 30 segundos. Para finalizar esse debate, um pouco um desafio. Para finalizar, se vocês tivessem um desejo livre, o que vocês desejariam para promover a educação profissional e tecnológica verde? O que é o mais importante? 15, 30 segundos para quem quer começar? Aguinaldo, você quer começar? Esse é muito difícil, né? Mas eu desejaria, sobretudo, um alinhamento dos diferentes atores envolvidos, né? Das instituições, alinhamento para a busca de prioridades, para pensar, né, fora da caixinha, para inovar, porque o Brasil precisa aproveitar experiências bem-sucedidas, dar escala para as experiências bem-sucedidas e fazer realmente um mutirão pela formação profissional, pela transformação econômica e ambiental. Obrigado, Aguinaldo. Cláudia Alex. Você tem que ser muito... bem, para ser muito, muito rápido, eu acho que a gente possa, já que é livre, né? Que a gente possa ter a condição de atender ao anseio de formação profissional dos nossos jovens, sejam eles em qualquer lugar onde eles estejam, e que, ao atender esses anseios, a gente possa dar essa condição para que eles possam realizar essa formação, que eles possam interagir com o ambiente, né, com o território onde estão, e que possam promover o desenvolvimento desse ambiente. Obrigada, Júlia. 15, 30 segundos.
Muito obrigada. Talvez um pouco mais técnico, mas inspirada também pelas discussões no seminário sobre Propague, essas trocas, e também que foi discutido aqui em vários pontos. Se eu tivesse um desejo, eu queria sistemas perfeitos, né? Financiados, que fazem uma projeção, né, dos futuros empregos, número de empregos, essa antecipação, quais são as demandas por ocupações, um alinhamento perfeito da oferta dos cursos a essas projeções e antecipações, e tendo oferta de qualidade para os jovens e adultos aqui no país, para que eles possam ter boas perspectivas sociais e econômicas. Isso seria o sonho e o cenário ideal. Muito obrigado. Mais desejos no guarda-chuva de um desejo. Muito obrigada. Então, nosso tempo chegou ao fim. Agradeço imensamente a presença, né, e interesse de todos. E como eu já falei, especialmente do Cláudia Alex e Argonaldo, pelas contribuições valiosas. E também todas as perguntas e a participação. Como a Júlia já tem falado, Conexões com o Futuro é uma série de 6 webinários prévios que temos planejados com temas, eu acho, interessantíssimos. E vamos compartilhar o card que dá mais informações sobre os webinários aqui no chat também. E também o chat, um link onde vocês já podem fazer a inscrição para os próximos webinários. Tá? Até o final do dia, vocês receberão um link para um formulário de avaliação. Para nós é muito importante que vocês preenchem, que tomem o tempo para preencher, para nós poder melhorar, adaptar, talvez, para os próximos webinários e também receber um certificado de participação. Então, desejo a todas um excelente dia ainda e depois um fim de semana. E que sigamos fortalecendo juntos uma EPT inclusiva e alinhado aos desafios da sustentabilidade e que espero realizarmos os desejos e sonhos da Júlia Aguinaldo e do Cláudia Alex. Obrigado a todos. Obrigado. Até mais. Muito obrigada. Até logo. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.